Nós iremos abrir uma página ao acaso do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Item 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. É uma alusão àquele encontro que Jesus teve no Monte Tabor. Vamos ler o que Emmanuel tem para nos informar. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falavam com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Belíssima mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, que assegura a realidade do intercâmbio com a vida além dessa vida, com a nossa vida de encarnados, com aqueles que antecederam o retorno à pátria espiritual, mostrando a realidade desse fenômeno maravilhoso. Nós gostaríamos de convidar a todos os nossos irmãos que possamos nos reunir nesses instantes em prece, que nós possamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que possam nos auxiliar nesses instantes, que possam abençoar nossos lares. Nós que, de um tempo para cá, todos nós fomos convocados a levar, a conduzir a instituição espírita para dentro dos nossos lares. Nós vamos pedir a esses amigos espirituais que possam nos abençoar. Vamos todos, então, meus irmãos, nos unir nessa prece. Jesus, divino guia de toda a humanidade, amado Rabi da Galileia, nós te buscamos em prece, Senhor, para que tu possas vir ao nosso encontro, principalmente através de teus mensageiros, de teus anjos. Guia-nos, Jesus, intercede por nós, que a sua luz possa iluminar, clareando nossos pensamentos, ilumina nossos lares e fortalece nossos propósitos. Jesus, queremos nesses instantes te agradecer, Senhor, pela oportunidade, por mais essa semana que se passou, pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome para o estudo da tua mensagem, do teu evangelho. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pela saúde do corpo físico. Te agradecemos pelas oportunidades, pelas provas, pelas dificuldades. Te agradecemos por nossas famílias, Senhor. Por tudo lhe agradecemos, Jesus. Por todas as oportunidades, por todos os instantes, por todos os momentos. Que nós possamos ter a certeza, Jesus, que tu caminhas conosco, auxiliando-nos em nossa jornada.
para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades redentoras. Jesus, Tu que és guia de toda a humanidade, Senhor, não só te agradecemos, não só oramos para lhe agradecer as oportunidades, mas eternos pedintes da Tua misericórdia que somos, queremos te pedir por todos aqueles que sofrem, que não puderam estar conosco nesses instantes, amigos, familiares, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que todos de alguma forma possam sentir a Tua presença, da mesma forma como nós a sentimos. Oramos por aqueles que sofrem, aqueles que padecem nas calçadas, em solidão, ansiosos, desesperançosos. Ilumina todos, Jesus. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, em especial a Nália Franco, patronesse da nossa instituição espírita, que nós possamos iniciar os estudos dessa noite, na certeza de que todos se encontram conosco, que estarão conosco nos inspirando e nos auxiliando. Obrigado por tudo, Jesus. E assim, meus irmãos, após esses instantes de prece, esses instantes de intercâmbio, em que nós temos a oportunidade de agradecer, de conversar com nossos amigos espirituais, nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo, como sempre o fizemos, falando daquele que é a luz do mundo. Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distanciada da mensagem do Cristo, da mensagem dos Evangelhos. Jesus, que esteve entre nós, espalhando essas sementes maravilhosas de esperança, de fraternidade, semente que germinariam em alguns corações àquele momento. Na verdade, essas sementes, elas germinarão em nossos corações em algum momento, porque nós sabemos que a sua mensagem é para todos nós consoladora, é para todos nós a mensagem da esperança, a mensagem da paz, a mensagem da fraternidade. Muitos de nós não soubemos aproveitar a grande oportunidade quando Jesus esteve entre nós. E com o passar dos séculos, diversas oportunidades nos foram ofertadas, novas oportunidades nos foram ofertadas, e hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui frente à nova oportunidade que se apresenta para todos nós. E eu gostaria de iniciar então relembrando uma passagem citada nos evangelhos, em especial na narrativa do Evangelho de João. Nós sabemos, através do evangelista, que num determinado momento Jesus teria ido a Jerusalém por conta de festividades. O evangelista João não faz referência a qual festividade teria levado Jesus a Jerusalém, mas nós sabemos que ele foi a Jerusalém, então, por conta de festividades, festas religiosas, comum entre os judeus até nos dias de hoje. E lá em Jerusalém, próximo à chamada Porta das Ovelhas, uma das entradas do templo, existia ali um tanque, chamado tanque Betesda, ou como foi traduzido, o tanque da misericórdia. E Jesus vai até a área desse tanque, e ali naquele tanque se avolumavam enfermos de toda sorte. Eram pessoas cegos, eram aleijados, eram pessoas enfermas de toda a natureza, porque existia uma mística, existia uma lenda naquele tanque. No tanque de Betesda, então, acreditavam que, vez por outra, anjos desciam do céu e agitavam as águas. E a primeira pessoa que caísse naquelas águas, quando elas se agitavam, essa pessoa saía de lá curada. Então era natural que no entorno do tanque de Betesda existissem diversos enfermos aguardando a oportunidade. Hoje nós sabemos que era um fenômeno geológico, um fenômeno que ocorria no subsolo daquele tanque,
que faziam com que as águas se agitassem, não necessariamente um anjo. Mas naquele dia em especial, o maior de todos os anjos, ele esteve à borda do tanque de Betesda. Segundo o evangelista João, Jesus se aproximou do tanque e viu todos aqueles enfermos que padeciam, que aguardavam o momento que as águas se agitavam, que as águas se agitariam exatamente para que eles pudessem recuperar a saúde. E logo que Jesus chega no tanque de Betsaida, o tanque de Betesda, ele encontra um enfermo. Era um enfermo que ficava nas proximidades do tanque e já se encontrava enfermo há 38 anos, segundo o evangelista. Curiosamente, Jesus se aproxima desse homem e lhe pergunta: queres ficar são? É uma curiosidade porque era a única vez em todos os evangelhos. Sempre que nós varremos os evangelhos em leitura e em estudo, nós reconhecemos que essa era a única vez em que Jesus oferecia curar alguém. Jesus não oferecia cura a ninguém. Essa era a única oportunidade. Ele se aproximava daquele homem que há 38 anos se encontrava enfermo e perguntava para aquele homem: queres ficar são? Eu falo isso, eu enfatizo esse detalhe, porque hoje nós, com todo o respeito que essas instituições merecem, nós vemos muitas instituições religiosas oferecendo curas. O próprio Cristo, uma única vez, ele oferece de curar alguém. Lá no tanque de Betesda, então, ele perguntava para aquele homem enfermo há 38 anos: queres ficar são? O que aquele homem entristecido teria respondido: mas Senhor, como é que eu farei? Porque sempre que as águas se agitam, outros pulam na minha frente. Eu não tenho quem me carregue e me atire nas águas. Aquele homem padecia desse sofrimento, não apenas da enfermidade, mas também sofria exatamente por não ter alguém que o conduzisse às águas quando o tanque se agitavam. E quando ele se esforçava para se aproximar das águas, sempre outros se jogavam na sua frente. Outros que tinham quem os empurrasse, outros que se encontravam em condição melhor, se atiravam na água no momento em que as águas se agitavam. Aquele homem então estava ali, desesperançoso, desesperado. Falava a Jesus da sua desdita, do seu drama, exatamente quando as águas se agitavam. Ele não tinha quem o atirasse no tanque de Betesda. Jesus então lhe impõe as mãos e o cura. Afirmava para aquele homem: vai, você está curado. Aquele homem então se levantava, recolhia da sua esteira e se encontrava verdadeiramente curado de uma enfermidade que o atormentava há 38 anos. Segundo o evangelista João, Jesus se retira do local logo depois do fenômeno. Segundo o evangelista, Jesus o fazia exatamente para evitar a multidão. Só que conforme aquele homem saía dali curado, chamava a atenção de alguns personagens que perguntavam para aquele homem o que havia acontecido, o que aquele homem narrava o acontecimento com Jesus. Aqueles personagens, ao invés de se regozijarem pela cura de um compatriota, de um irmão, aqueles personagens se ofenderam, dizendo: como pode Jesus curar num dia de sábado? Como pode Jesus ter te curado num sábado, se nós sabemos que o sábado é destinado à adoração, o sábado é sagrado, nós nada podemos fazer num dia de sábado? Quem esse Jesus pensa que é para curar num dia de sábado? Curiosamente, segundo o Evangelho de João, no dia seguinte, Jesus voltava a encontrar com aquele homem que não era mais enfermo. Ele encontrava agora no templo, em Jerusalém. Jesus vai ter com aquele homem um diálogo, afirmando que era necessário que aquele homem mudasse sua postura, seu comportamento, que ele não voltasse a errar, para que ele não se tornasse enfermo novamente. Jesus o havia curado no tanque, à margem, à beira, nas proximidades do tanque de Betesda, de Betsaida. Jesus que curava, espalhava essas sementes de esperança.
A sua mensagem era a mensagem da ternura, a mensagem da educação dos nossos sentimentos, quando Jesus falava àquele homem que era necessário que ele mudasse o seu comportamento para que ele não voltasse a ficar enfermo. Jesus deixava claro que os nossos comportamentos, que tudo aquilo que nos acontece em termos de enfermidade, as nossas dificuldades, as pedras que todos nós enfrentamos, são naturalmente frutos das nossas escolhas, ensinava Jesus. Eu gosto muito de uma frase dita por Chico Xavier, onde ele fala que nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. As páginas, as linhas mais felizes, assim como as linhas mais tristes, somos nós os únicos responsáveis. E nós vemos um retrato disso exatamente nessa passagem do Evangelho de João, onde após ter curado esse enfermo que há 38 anos padecia da enfermidade, Jesus lhe alertava para uma mudança de postura, para uma mudança de comportamento. Alertava afirmando que aquela enfermidade, ela tinha origem exatamente naqueles comportamentos que deviam ficar para o passado. E aquele homem então se renovava a partir desse instante. Nós cremos naturalmente, porque o Evangelho não faz mais nenhuma referência a esse homem nas páginas que se seguem. Mas o encontro com Jesus era naturalmente um privilégio. Era naturalmente uma oportunidade, um divisor de águas, e muitos souberam verdadeiramente, através da mensagem, muitos souberam aproveitar essa oportunidade. E Jesus, ele caminhava exatamente espalhando essas sementes de esperança, esse convite à renovação. Mas muitos de nós podemos ficar preocupados. E nos dias de hoje, que não temos mais Jesus entre nós, nós sabemos, por exemplo, que a sua mensagem, ela encontrou alguns corações que a acolheram, exatamente como Jesus ensinava na parábola do semeador. Mas sabemos também que muito da sua mensagem, ao longo dos séculos, ela foi sendo modificada, ela foi sendo esquecida. Entretanto, muitos personagens ao longo desses séculos estiveram entre nós, através principalmente da exemplificação, fazendo com que a mensagem de Jesus fosse relembrada por todos nós. Acontece que, em algum momento, essa mensagem ela seria modificada de tal forma que nós a modificaríamos de tal forma que nós já não encontraríamos a figura, já não encontraríamos as lições imorredoras, já não encontraríamos a mensagem do amor nelas. Acontece que Jesus, sabedor disso também no Evangelho de João, ele afirma que em algum momento sabia ele que nós modificaríamos a sua mensagem, mas garantiu para nós um paracleto, alguém que advogaria em seu nome, que faria com que nós recordássemos a mensagem da primeira hora e mais, que iria nos derramar, iria nos informar, iria trazer novas mensagens que nós não tínhamos condições de absorver naquele tempo. E ele trouxe, não através de um personagem, mas inúmeros personagens voltaram da pátria dos imortais, trazendo para nós a mensagem espírita, o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é para nós o Cristo redivivo, onde nós teríamos condições de rever ou de relembrar a mensagem trazida nos primeiros segundos, nas primeiras horas do Evangelho. O Espiritismo é o cristianismo redivivo para todos nós. E Allan Kardec, então, nas questões 798 a questão 802 do Livro dos Espíritos, ele vai tentar informar para todos nós quais foram as influências ou as contribuições do Espiritismo no progresso da humanidade. Aqui vai um parêntesezinho no título do nosso estudo, que foi divulgado com essa imagem belíssima. Está dizendo a influência dos espíritos no progresso, quando na realidade o título do capítulo que vai ser abordado por todos nós, por nós nessa noite, é a influência do espiritismo no progresso. De que forma o espiritismo ele pode influenciar positivamente no progresso da humanidade, no progresso de todos nós. E logo de cara os espíritos vão responder a Allan Kardec
que o Espiritismo ele vai colaborar com o progresso da humanidade, com o progresso de todos nós, primeiramente no combate ao materialismo. Combatendo o materialismo, nós encontraremos no Espiritismo, nós encontraremos subsídios e ferramentas para colaborar com o progresso da humanidade. Mas de que forma o combate ao materialismo ele pode colaborar verdadeiramente com o progresso da humanidade? Meus irmãos, o Espiritismo vem matar a morte. O Espiritismo vem nos mostrar que a vida continua, que a verdadeira vida é do lado de lá. Nós estamos aqui na Terra num instante, a verdadeira vida do lado de lá. Esse combate ao materialismo, ele vem nos trazer novos horizontes, que fazem com que nós percebamos a vida de outra forma. Porque quando nós tínhamos a ideia materialista de que a vida se iniciava exatamente na maternidade e se encerrava numa sepultura, nós tínhamos a vida como um instante do qual nós a perderíamos em qualquer momento. Muitos de nós, inclusive, nem teríamos o privilégio, como nós observamos, de chegarmos à velhice. Então nós tínhamos que gozar a vida e aproveitá-la ao máximo. Esse era o nosso compromisso. Um compromisso que foi alimentado durante muitos séculos, até depois da Idade Média. Nós alimentávamos essa ideia materialista de que a vida era uma só e era um instante. E o nosso compromisso era exatamente o de gozá-la ao máximo, a exaustão de todos os nossos sentidos. E quando a doutrina espírita ela vem nos libertar desse conceito, nós passamos a ter compromisso com as nossas atitudes e com a nossa vida, um compromisso muito maior, e eu vou explicar. Durante muitos séculos nós alimentamos os conceitos de carpe diem, ou os conceitos de que nós tínhamos que aproveitar a vida, mesmo que às vezes passando por cima de nossos irmãos, passando por cima dos sentimentos dos nossos próximos, do nosso próximo, exatamente para que nós, egoisticamente, pudéssemos sair daqui de alguma forma vitoriosos, porque não existia a ideia do sair daqui, e sim a ideia do nada, de que ao encerrarmos essa vida, encerrávamos a vida como um todo. Mas a verdade é que a doutrina espírita, os espíritos vieram da pátria dos imortais, vieram dizer para todos nós que a vida não cessa na sepultura, que além dessa vida existe vida em abundância, inclusive a verdadeira vida do lado de lá. Os espíritos vieram nos trazer essa informação que mataria as ideias materialistas, veio nos trazer exatamente um conceito de que nós estamos aqui temporariamente para usufruir da experiência carnal, para vencer as nossas más inclinações, porque aqui reencarnados, nessa que não é a nossa única vida, nós sabemos, espiritualmente falando, que nós temos verdadeiramente uma única vida, mas com diversos intervalos que nós chamamos de reencarnações. E quando nós estamos reencarnados, essa vida não é única. Nós vivíamos antes de virmos para cá e seguiremos vivendo. A vida antecede o nascimento e seguirá além da nossa morte ou do nosso desencarne, porque a morte plena ela não existe. E para que nós reencarnamos? Para que nós nos candidatamos nesse educandário? Para que nós mergulhamos na carne? Exatamente porque na carne, com a oportunidade do esquecimento, nós temos a oportunidade de vencermos-nos, de vencer as nossas más inclinações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque aqui, através das influências da reencarnação, dos inúmeros hormônios, das influências da experiência reencarnatória, nós temos que lutar nós aprendemos, somos convocados a lutar contra o nosso ego, contra as nossas manifestações egóicas no sentido mais amplo. Nós vamos compreendendo e aprendendo a vencermos-nos, porque aqui mergulhados então, todos nós temos instintos próximos aos animais que faz com que nós nos percamos, e o nosso objetivo é nos aproximarmos verdadeiramente da angelitude, vencendo esses instintos mais materialistas que a reencarnação nos proporciona.
Então, ao matar o materialismo, ou ao combater o materialismo, mostrando que nós estamos aqui temporariamente e que nós responderemos por todas as nossas escolhas, por todas as nossas atitudes, é verdadeiramente um convite a novas reflexões, porque antes nós poderíamos fazer o que quiséssemos, porque no momento em que nós nos despedíssemos dessa vida, cessariam também todas as nossas escolhas ruins, todas as nossas escolhas equivocadas, ficariam então ocultas no véu da morte, e nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco todas as nossas escolhas sem exceção. Todos os nossos sentimentos nos pertencem e vão conosco. E tudo isso, quando nós chegamos do lado de lá e nós nos deparamos com essa realidade, vem na maioria das vezes o arrependimento. Mas novas oportunidades nos são dadas. Então o Espiritismo tem em base, em princípio, o combate ao materialismo como princípio, para que nós despertemos para essa realidade de que a vida continua, de que a vida segue, e todos nós teremos que responder pelos nossos atos. E não é de nenhuma forma motivo de tristeza, porque todos nós teremos inúmeras oportunidades ao longo da nossa vida, inúmeros novos recomeços nos serão dados. Outra contribuição que o Espiritismo dá para todos nós, no sentido de colaborarmos com o progresso, é porque o Espiritismo vai nos convocar, vai nos convidar a todos na tarefa da educação dos nossos sentimentos. O Espiritismo vai buscar proporcionar novos homens renovados, vai proporcionar homens comprometidos verdadeiramente com a reforma íntima, e isso naturalmente colabora com o progresso da humanidade. Porque quando nós somos convocados a mudar nossos sentimentos, a transformar todo o nosso egoísmo em altruísmo, todo o nosso rancor e todo o nosso ódio em amor e caridade, quando o Espiritismo nos convida verdadeiramente à tarefa da reforma íntima e à educação dos sentimentos, nós começamos a ter em sociedade almas que buscam a renovação no sentido de vencermos as ideias mais egoístas, de pensarmos melhor na ideia da divisão, de nós repartirmos aquilo que nos é dado. Nós começamos a vencer conceitos antigos, aqueles conceitos de carpe diem, alguns conceitos egoístas que nós alimentamos ao longo dos séculos, como, por exemplo, aquela ideia de que se a farinha é pouca, o meu pirão deve vir primeiro. Na verdade, se a farinha é pouca, que nós aprendamos a reparti-la para que todos nós possamos poder comer um pouco do pirão. São alguns conceitos que a reforma íntima faz com que nós reflitemos exatamente com novos conceitos para a sociedade. Conceitos menos egoístas, menos egóicos. Conceito da caridade, por exemplo. Por que nós devemos colaborar com a desdita dos nossos irmãos? É tarefa nossa, nos ensinam os Espíritos, não apenas no Livro dos Espíritos, mas em todas as obras básicas da codificação, nos mostra que a tarefa de auxiliarmos-nos é uma tarefa nossa, que aquelas pessoas que respondem naturalmente pelos seus atos, que passam por dificuldades, que enfrentam dificuldades que foram em algum momento semeadas por elas mesmas, elas também não cruzam o nosso caminho ao acaso. Se a tarefa delas é conseguirem vencer a colheita da semeadura que fizeram no passado, a nossa tarefa é de acolhê-las sempre, porque nós não sabemos o quanto é compromisso nosso auxiliar aqueles irmãos que cruzam nossos caminhos, e os Espíritos vão nos dizer que não cruzam à toa. Se esses irmãos enfrentam dificuldades, exatamente como provas, por semeaduras que fizeram, por sementeiras que fizeram no passado, nós não temos como afirmar que não é compromisso nosso auxiliá-las. Talvez seja nosso compromisso, nossa responsabilidade, nós não sabemos. Que aquelas pessoas que cruzam nossos caminhos não cruzam ao acaso.
Se é a responsabilidade delas vencerem as adversidades da vida, quem sabe não é nossa responsabilidade auxiliá-las, nos perguntam os espíritos. Então a caridade, que é uma proposta espírita, ela tende a tornar a sociedade mais justa, mais equilibrada, no sentido de irmanarmos-nos a todos no progresso, de auxiliarmos-nos a todos, entendendo que não existem irmãos que não merecem ser auxiliados. Todos nós necessitamos das diversas manifestações do amor, e a caridade é a mais sublime delas, porque a caridade nada mais é do que o amor colocado em movimento, o amor, como nós sempre dizemos nas páginas da doutrina espírita. O amor é um sentimento. Por mais que seja um sentimento por excelência, ele segue sendo um sentimento e assim é abstrato. O amor, quando ele é transformado em ação, quando ele é transformado, quando ele é materializado, ele é chamado de caridade. A caridade nada mais é do que a materialização do amor, no sentido mais amplo, que nós sejamos capazes de materializar o amor, no sentido de sanar a dor dos nossos irmãos, não apenas com o pão, não apenas com o medicamento, mas no sentido mais amplo da palavra caridade. Porque existe uma tendência nossa, sempre que falamos em caridade, nós sempre associamos a coisas materiais, como, por exemplo, nós lembramos do pão que distribuímos para aquele que se sente, aquele que temporariamente se encontra com fome. Nós sempre associamos a coberta que é oferecida nas noites frias, a água que vai dessedentar a sede daqueles irmãos que jazem à beira do caminho. Mas a verdade é que a caridade é algo muito mais amplo, e ela não está reclusa apenas às atitudes ou às coisas materiais, mas nós somos capazes de sanar diversos tipos de fome. Não apenas a fome dos pães, mas a fome dos pães espirituais, da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa palavra nos momentos mais difíceis, que nós possamos saciar a sede, não apenas a água, aquela água que dessedenta no sentido da hidratação, mas que nós possamos levar também um pouco dessa água da esperança, a água da fraternidade, que nós possamos acalentar não apenas com as cobertas nas noites frias, mas acalentar fraternalmente o nosso irmão que passa por um momento difícil, dando a nossa atenção, dando o nosso carinho, que nós possamos auxiliar nessas diversas frentes. Então, o Espiritismo, ele vai colaborar com o progresso da humanidade, não apenas combatendo o materialismo, não apenas com a proposta de sermos homens moralizados, a proposta da educação dos nossos sentimentos, mas principalmente com a proposta da caridade. A caridade que nos convida a repartirmos aquilo que nós possuímos, a enxergarmos os nossos irmãos em humanidade, todos eles, inclusive aqueles que erram para conosco, como nossos irmãos em humanidade, e reconhecendo que essas pessoas têm o direito de errarem, porque nós erramos também. Estamos todos no mesmo balaio, e embora nós não erremos mais daquela forma, nós ainda erramos porque não somos perfeitos. Então nós começamos a compreender o direito das pessoas de serem o que são, na certeza de que o nosso compromisso é sermos cada vez melhores. E nesse mês tão especial para todos nós, em que dedicaram esse mês para falar de uma temática, que é a temática do suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo. A doutrina espírita também ela fornece para todos nós, ela fornece subsídios para nós compreendermos que o suicídio não é de forma alguma saída. O suicídio não é de forma alguma remédio, porque nós compreendendo ou compreendedores que somos da imortalidade da alma, nós entendemos que não existe morrer. Da forma que, ao não existir a morte, não existir a fuga pelo suicídio, não existe também sanar as dores, porque normalmente aquelas pessoas que buscam a fuga através do suicídio, elas não querem aniquilar as suas vidas, elas querem aniquilar a dor que sentem. E a doutrina espírita vem nos trazer a informação de que essa dor não cessa, que não é fugindo da vida que nós conseguimos cessar essa dor, ou esse sentimento ruim que pode nos acompanhar. Muito pelo contrário, essas dores se multiplicam.
Essas dores permanecem conosco e nós temos que vencê-las. No campo dos nossos sentimentos é uma luta para dentro. Então a doutrina espírita ela vem através desses conceitos da imortalidade da alma, da verdadeira vida, elas vêm nos mostrar que não existe como fugirmos dela. Porque para onde quer que nós olhemos, nós encontramos a vida. A vida vai sempre nos acompanhar. E aqueles sentimentos que faziam verdadeiramente com que nós buscássemos a fuga dessa vida, eles permanecerão conosco. Então a doutrina espírita, fraternalmente, ela nos convida a todos para que nós possamos nos olhar como irmãos e nos auxiliar. Que nesse momento que nós falamos do suicídio, no chamado Setembro Amarelo, todos nós possamos despertar para essa realidade, que nós devemos olharmos-nos uns aos outros e auxiliar aqueles que se encontram nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, que vez por outra nos assaltam a todos, mas que nós possamos despertar para essa realidade de que é um compromisso nosso, que nós possamos auxiliar nossos irmãos que se encontram nesse momento desanimados, assaltados pelo transtorno depressivo ou pela aura do suicídio. Nós sabemos que se nós pudermos estar ao lado desses irmãos, nós poderíamos colaborar, quem sabe, com mais alguns dias, com mais alguns momentos, libertando verdadeiramente os nossos irmãos desses instantes que assaltam, que podem nos assaltar a todos. Nenhum de nós se encontra verdadeiramente isento desse tipo de prova. Que nós possamos olhar aos nossos irmãos, olhar à nossa volta, encontrar esses irmãos que se encontram em dor, em sofrimento, e possamos, lado a lado, ombreados, todos nós, quem sabe, possamos levar esperança. É uma proposta espírita. A doutrina espírita, ela influencia no progresso da humanidade positivamente, exatamente porque ela vai nos fazer esse convite para que nós possamos nos olhar a todos como irmãos em humanidade, e sabermos do compromisso que nós temos com todos, que nós possamos levar esperança, que nós possamos dedicar o nosso tempo para auxiliar os nossos irmãos que cruzam nossos caminhos, que nós possamos buscar aqueles que não têm a capacidade de nos buscar nos momentos de dor, porque existe isso também, que nós possamos buscar esses irmãos. Vamos dar um telefonema, vamos mandar uma mensagem, para que eles saibam onde nos encontrar, para que nós possamos aparecer no horizonte desses irmãos, para que nós possamos auxiliar, oferecendo o nosso ombro amigo, oferecendo o nosso auxílio. Nós não temos como oferecer aquilo que o Cristo oferecia na beira do tanque de Betesda. Nós não temos como oferecer a cura, mas nós temos como oferecer nosso ombro, oferecer a nossa companhia, oferecer o verbo. Que nós possamos lembrar de todos aqueles que sofrem nesses momentos tão angustiantes que nós estamos vivendo. Sejamos nós fonte de esperança, fonte de luz, fonte de colaboração, que as pessoas possam nos enxergar verdadeiramente como irmãos que o somos. Então a doutrina espírita ela vai oferecer para a humanidade, o espiritismo vai oferecer ao progresso da humanidade um grande auxílio, vai se mostrar verdadeiramente como um grande auxiliar, exatamente por oferecer oferecer ao mundo pessoas com compromisso de moralização, pessoas com compromisso de sermos melhores, de educarmos nossos sentimentos, e principalmente usando a maior de todas as ferramentas, que é o amor na sua manifestação máxima, que é a caridade. Nós vamos nos lembrar de uma viagem que Jesus fez. Jesus fez uma viagem que foi o único que fez uma referência a essa passagem. Nós vamos encontrar lá um personagem, um publicano. Segundo Lucas, esse publicano ele tinha uma baixa estatura, e quando ele soube que Jesus iria passar por Jericó, como era comum acontecer, uma multidão ia ao encontro de Jesus onde quer que ele estivesse. Esse personagem, ele resolve então subir um sicômoro, subir numa árvore, uma árvore que, segundo diversos autores, se assemelha à nossa figueira.
ele sobe exatamente para ver Jesus. Quando ele sobe na árvore para ver Jesus passando, curiosamente Jesus vai ao seu encontro. Como se Jesus também o estivesse buscando de alguma forma, Jesus vai ao encontro de Zaqueu e diz: desce depressa daí, porque ainda hoje eu quero ceiar em tua casa. Jesus se convidava para ceiar na casa de Zaqueu. Em princípio, muitos daquelas pessoas que assistiam o encontro de Jesus com Zaqueu se sentem ofendidas de alguma forma, porque era Zaqueu um publicano, era Zaqueu um cobrador de impostos, era Zaqueu alguém que era mal visto pela sociedade, pelos judeus, e Jesus vai exatamente ao encontro daquele personagem tão criticado, falando que ceiaria em sua casa. No momento em que Jesus chega à casa de Zaqueu, segundo o evangelista Lucas, Jesus teria dito: hoje a salvação entrou nessa casa. Ele também é filho de Abraão, pois a missão do Filho do Homem é salvar os que estavam perdidos. Jesus deixava claro que ele veio para os enfermos, que ele veio para aqueles que apresentavam as dificuldades morais como nós enfrentamos. Ele veio exatamente para nós que temos os nossos vícios, as nossas dificuldades. Ele veio para transformarmos-nos. O que Zaqueu teria dito? Teria dito então: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se algum prejuízo causei a alguém, o compensarei pagando-lhe 4 vezes mais. Era o que Zaqueu dizia a Jesus. Encontrava-se completamente transformado, afirmando que daria metade de tudo que ele possuía aos pobres. E ele, inclusive, colocava sobre si mesmo um fardo pesado, onde ele dizia que iria restituir 4 vezes mais aquelas pessoas a quem ele havia de alguma forma subtraído. Zaqueu estava ao encontro com Jesus, ele se encontrava completamente modificado. O encontro com Jesus fez com que aquele personagem se encontrasse completamente modificado, e nós nos perguntamos: se Jesus não fosse ao seu encontro? E se Jesus não fosse ao seu encontro por ser ele um publicano, por ser ele um pecador, por ser ele alguém que era execrado pela sociedade? E se Jesus não fosse ao encontro de Zaqueu? O Espiritismo veio para todos nós que apresentamos as nossas dificuldades, para que nós possamos servir a todos como irmãos que o somos. Jesus não veio para os sãos, veio para nós enfermos. Ele veio para transformar a sociedade, exatamente combatendo o materialismo e as ideias materialistas. O Espiritismo veio exatamente para colaborar com a transformação da sociedade, através da educação dos nossos sentimentos, nós que nos candidatamos a militar nas fileiras da doutrina espírita, utilizando a bandeira da caridade. Ele veio colaborar com a sociedade, com o progresso da sociedade, exatamente por fazer tremular para todos nós a bandeira da caridade, que é a bandeira do amor. Ele veio mostrar que não existe morte. Ele veio mostrar que existe vida em abundância e que nós vemos na dificuldade do nosso próximo uma grande oportunidade de servirmos verdadeiramente irmanados, todos nós, ombreados, militamos na bandeira do amor e na bandeira da caridade, que nós sejamos capazes de, como Zaqueu, modificar os nossos sentimentos, porque Allan Kardec, num determinado momento, e ele expressa isso no Evangelho Espírita, ele vai questionar exatamente muitos de nós, que nos transformamos prosélitos, que nos candidatamos a seguirmos as fileiras da doutrina espírita e permanecemos iguais. A doutrina espírita é um convite para todos nós, para que nos modifiquemos. Quantos de nós permanecemos os mesmos, apesar de muitos anos de doutrina espírita? Eu assistia hoje uma palestra do Divaldo Pereira Franco, onde ele falava sobre os papapasses. Somos nós que frequentamos durante muitos anos as atividades da nossa seara espírita, e nós não nos tocamos que o compromisso é conosco, que o nosso compromisso é nos melhorarmos, assim como existe nas fileiras católicas, com todo respeito,
os Papa Hóstia, aquelas pessoas que vão às missas sem perceberem que a mensagem de Jesus é para todos nós e vão acreditando que o simples fato de comungarem é o suficiente para que elas despertem ao lado de Jesus em algum momento. Existe nas fileiras da doutrina espírita também os papapasses. Somos nós que vamos à casa espírita, usufruímos da mensagem espírita, usufruímos do passe e de todas as benesses desse intercâmbio com o mundo espiritual, mas nós nunca assumimos para nós o compromisso de nos melhorarmos. Zaqueu, embora fosse execrado pela sociedade, pelos seus irmãos de época, ele se transforma imediatamente. Ele mostra no seu relato, ele mostra exatamente no que falava ele a Jesus, que ele estava assumindo o compromisso de ser melhor, que ele repartiria tudo aquilo que ele possuía e que ele restituiria se ele houvesse subtraído de alguém, ele devolveria 4 vezes, colocava sobre ele mesmo o peso de uma pena tão dura que era o de devolver em 4 vezes tudo aquilo que ele havia subtraído, mostrando que ele havia se renovado ao encontro com Jesus. Se a doutrina espírita é o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, nós temos uma oportunidade do encontro com Jesus a cada momento em que nós abrimos as páginas das obras espíritas. Nós temos a oportunidade do encontro com Jesus e o Espiritismo colabora exatamente com o progresso do mundo, exatamente quando nós progredimos. Nós que nos candidatamos, que militamos na mensagem espírita, quando nós modificamos, nós colaboramos com a mudança do mundo. Quando nós nos moralizamos, nós colaboramos com a moralidade do mundo. Nós devemos exigir de nós. O compromisso é nosso, naturalmente. O Espiritismo depende de nós. Se o Espiritismo é capaz de mudar o mundo, é através de nós, seus prosélitos. É através de nós, espíritas. Então, meus irmãos, se queremos um mundo melhor, se queremos que o Espiritismo construa um mundo melhor, iniciamos essa construção em nós, que nós, como Zaqueu, ao encontrarmos com Jesus, que nós possamos nos modificar verdadeiramente na educação dos nossos sentimentos, vencendo o nosso egoísmo, vencendo aquela vaidade que ainda nutrimos em nós, que nos faz crer que somos melhores, que nos faz colocar acima dos nossos irmãos em humanidade, e nós sabemos que isso não é verdade. Que nós possamos vencer as nossas manifestações egóicas, que nós aprendamos, consigamos repartir na certeza de que a verdadeira vida é além dessa, e que nós estamos aqui para vencermos-nos através da reforma íntima e da prática da caridade. É a bandeira sobre a qual todos nós espíritas militamos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes que nos restam, para que nós possamos orar em agradecimento a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro. E nós vamos orar mais ou menos assim. Jesus, Divino Rabi da Galileia, te agradecemos por esses instantes de meditação, por esses instantes de prece. Te agradecemos por todas as oportunidades, Senhor, mas gostaríamos de te pedir, Divino Amigo, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem, aqueles em quem nós mentalizamos, nos leitos hospitalares, nas marquises, nas calçadas dessas noites frias. Ilumina, Senhor, ilumina nossos corações para que nós possamos despertar para essa realidade de que nós devemos mudar aquilo que deve ser mudado em nós. Ilumina nossos pensamentos, ilumina nossos sentimentos, para que nós possamos vencermos-nos e mudar nossas atitudes. Dai-nos esperança, dai-nos paciência. Ilumina nossos lares, e que primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de estudo na certeza, Senhor, de que algo também
se modifica em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor.